No Aprender a Saber de hoje, como havíamos prometido no programa passado, vai falar sobre a campanha Novembro Azul, que é a campanha contra o câncer de próstata. E hoje, o urologista Tarcísio G. de Oliveira vai falar para a gente um pouquinho sobre esse tema tão complicado para os homens. Doutor, o que é a próstata? Aonde que se localiza a próstata? Olá, Sheila, agradeço novamente o convite. A próstata é um órgão que, na maioria dos homens, a população em geral acredita ser um órgão relacionado somente a um órgão sexual. Não. A próstata realmente tem diversas funções e uma delas é manter a capacidade do espermatozoide se manter vivo, tá certo? Então é um órgão que fica localizado logo abaixo da bexiga, tá? Tem algumas funções, dentre elas essa daí, de manter a função do espermatozoide, eles se mantêm vivos, né? E um órgão que só é presente, como a maioria das pessoas sabem, no homem e não nas mulheres. E quanto ao câncer de próstata, doutor? Olha, o câncer de próstata é essa doença tão temida dos homens em geral. A gente tem que desmistificar esse tema. O câncer de próstata realmente é uma doença muito comum e prevalente nos homens. No Brasil, é o segundo câncer mais prevalente, perdendo somente para câncer de pele não melanoma. E a incidência de casos é muito alta. Estima-se aí em torno de 60 a 70 mil diagnósticos por ano no Brasil de câncer de próstata. É uma doença de simples diagnóstico e de tratamento também simples, sabe? Então a gente tem que tentar colocar na cabeça da população que o rastreio do câncer de próstata não é aquele bicho de 7 cabeças que é colocado para a sociedade. É uma doença fácil de diagnosticar, com exames simples, e não há que ter medo do diagnóstico, de uma prevenção do câncer de próstata com o urologista. Você acabou de falar que o câncer de próstata é o segundo com mais incidência, né, nos homens, até porque a próstata só tem no homem. Conta pra gente um pouquinho sobre como é o diagnóstico, né? Você falou que também é de fácil acesso, né, essa informação. Sem dúvida, o diagnóstico é simples, é um diagnóstico que a gente consegue com um simples exame físico e exames laboratoriais. O diagnóstico do câncer de próstata, há de ser falado, ele deve ser realizado com o exame digital retal, que é o toque retal que as pessoas falam, associado a alguns outros exames. Particularmente o exame de PSA é o exame mais utilizado no nosso meio para a tentativa do diagnóstico do câncer de próstata. Com o exame do toque, mais esse exame do PSA, que é um exame de sangue, nós levantamos a suspeita. O diagnóstico definitivo é realizado através de uma biópsia. Nós chegamos lá na próstata, coletamos determinados fragmentos e o diagnóstico definitivo só vem a partir desta biópsia. Uma coisa importante, hoje no meu consultório, onde a gente está agora, um paciente falou e um paciente se negou a fazer uma biópsia de próstata porque ele acreditava ficar impotente por causa da biópsia da próstata. Isso não é algo que a gente tem que ter medo, o homem não pode ter medo disso. Ele deve ser realizado por urologista. E tire suas dúvidas com o seu urologista, porque de fato essas informações passadas por leigos, elas não condizem com a verdade. Os homens têm muito medo e preconceito, né? De fato, isso é algo cultural, tá? O que na verdade causa medo e causa ansiedade e temor no homem é o tratamento do câncer de próstata. O tratamento, se você me permitir, eu já vou falar, existem diversas formas de tratamento, tá? As principais delas são radioterapia e cirurgia, mas depende do estádio do câncer, como que ele vai ser diagnosticado, como ele vai ser tratado. Então, quanto mais cedo, melhor, né? Certamente, o câncer de próstata, ele não pode... O homem no Brasil não deve aguardar sintoma de câncer de próstata. Câncer de próstata não dá sintoma. Câncer de próstata deve ser diagnosticado quando o homem não sente nada. Desculpe interromper, mas e a partir de quantos anos? Sim, no Brasil existem uma discussão muito grande hoje quando pesquisar câncer de próstata. Vamos resumir, no Brasil hoje indica-se pesquisa, rastreio de câncer de próstata em qualquer homem a partir dos 50 anos de idade
e homens negros, obesos ou que têm história familiar positiva, parentes próximos com câncer de próstata confirmado. Esses pacientes a partir de 45 anos de idade. Essa é a recomendação atual da Sociedade Brasileira de Urologia. Tá vendo, gente? Aprender é saber, e é muito bom, né? A gente hoje tá falando um pouquinho sobre esse assunto muito importante. Doutor, para os homens que estão nos assistindo, dá uma dica para eles para a gente estar encerrando esse tema de hoje. Em nome dos urologistas, a gente agradece todo o espaço que a gente tem para falar de câncer de próstata. A notícia que a gente pode dar, a mensagem que a gente pode passar a todos os homens é: não tenham medo de fazer uma consulta com o urologista para a prevenção do câncer de próstata. Isso é algo que na nossa sociedade atual não tem mais espaço. Todo homem deve buscar o urologista a partir dessas idades recomendadas, como eu falei, e deixe seu urologista discutir com você como será o acompanhamento e o segmento seu em relação ao câncer de próstata. É difícil a gente falar, mas é um pouco até arriscado, mas eu acredito que um homem com o seu urologista anualmente, se ele acompanha adequadamente, é praticamente impossível ele perder uma batalha para o câncer de próstata se ele tem um acompanhamento anual. Mesmo que ele tenha um diagnóstico, ele pode ser tratado na grande maioria dos casos. Viu, gente? Então, quem tem essas idades que ele falou, entre 45 anos, para quem já tem o índice de câncer na família, né? Ou que tem um risco, né, doutor? Que... Aos 45 anos, quem tem risco aumentado, negros, obesos, história familiar, e aos 50 anos, todo homem. É isso aí. Então, fica a dica e até a próxima semana.